Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal DBA Brainstorm. Meu nome é Altair Souza, sou DBA SQL Server há mais de 6 anos, profissional certificado pela Microsoft. Este é mais um vídeo da série Virei DBA. E agora? O tema de hoje: SQL Server e espaço em disco. Vimos em nosso último vídeo que a primeira coisa que um DBA deve verificar é o backup. Naquele vídeo estávamos falando de um tópico ligado à questão da disponibilidade do banco de dados. Pois bem, hoje o nosso tema também diz respeito à disponibilidade. Vamos falar sobre espaço em disco. Você já deve ter visto essa mensagem em seu computador em casa ou mesmo no trabalho. Se não viu, a mensagem está dizendo que você está ficando sem espaço em disco e para resolver a situação você deve excluir arquivos antigos ou desnecessários. Nessa situação, provavelmente você iria excluir alguns arquivos, por exemplo, de vídeo ou MP3 que não te interessam mais e a situação seria resolvida, ok? Mas o que aconteceria se o espaço em disco acabasse no servidor onde o SQL Server está rodando? Bem, é simples. As aplicações que gravam informações no banco de dados não conseguiriam mais fazê-lo. E neste caso, não dá para resolver a situação da mesma forma. A sua aplicação iria parar. Pois bem, qual é o espaço atual e para quanto tempo ele é suficiente? Não espere que te peçam essa informação. Seja proativo e faça você mesmo essas perguntas, ok? Hoje vamos responder a essas questões mais uma vez utilizando interfaces gráficas do SQL Server e começar também a utilizar a linguagem padrão do SQL Server, o Transact SQL. Vamos lá. Espaço em disco atual e estimativa. Pois bem, você deve procurar conhecer o seu SQL Server bem como o servidor onde ele é executado. Para isso é importante que você mantenha um baseline. Mas o que é isso? Um baseline é um conjunto de dados que você armazena para que no futuro você possa produzir informações por meio de cálculos ou comparações, por exemplo. Esse é um tema que veremos em maior detalhe em uma próxima oportunidade, mas é importante assimilar o conceito básico sobre o tema, ok? No SQL Server existe um comando, ou melhor, uma procedure de sistema que lista as unidades locais do servidor onde o SQL está instalado e quanto espaço livre existe em cada unidade. Pois bem, você deve estar pensando, mas que bobagem, se eu quiser saber quanto espaço em disco eu tenho, é só abrir o Windows Explorer. Para que eu vou querer usar uma procedure, um comando para fazer isso? Pois bem, utilizando essa procedure de sistema, mais o conceito de baseline, você poderá no futuro saber qual é o comportamento do seu servidor com relação a consumo de espaço em disco. Ok? Isso é muito útil, por exemplo, no dia em que você tiver que planejar a compra de um novo storage, por exemplo. Você precisa ter um histórico para poder fazer uma estimativa, tá, de consumo de espaço em disco. Ok? Vamos ver então como é que fica essa questão de baseline, consumo de espaço em disco e a utilização então dessa procedure. Estamos aqui no Management Studio, ok? Essa aqui é a minha procedure de sistema, tá? Essa é a sintaxe da execução dessa procedure, ok? E essa informação que ela me traz. Ela listou aqui as unidades locais, ok? Bem como o espaço livre para cada uma delas. Isso em megabytes. Pois bem, eu vou pegar então esses valores, tá, que estão em megabytes e vou converter para gigabyte, ok? Então eu tenho respectivamente 48 e 174 gigabytes. Vamos ver então as informações pelo Windows Explorer.
Ok, tenho então respectivamente 48 GB e 174 GB. Ok? Portanto, bateu aqui a informação. Pois bem, mas e a questão do baseline? Como é que eu utilizo então essa procedure, esse comando, para fazer o meu baseline, para armazenar o meu histórico de ocupação de espaço em disco? Vamos lá. Eu vou criar aqui a minha tabela e nessa tabela eu vou inserir a informação que a minha procedure disponibiliza. Ok? Feito isso, eu tenho aqui então a data da coleta da informação, a letra da unidade e a informação do espaço livre em megabytes para essa unidade. Ok? Então, como é que funciona? Você vai pegar esse comando aqui, que insere a informação na tabela, tá? E é interessante que você agende a execução periódica desse comando. Ok? Você vai então agendar isso para ser executado diariamente, semanalmente, enfim, de acordo com a sua necessidade. O ideal é que isso seja executado utilizando um job do SQL Server Agent, que é um serviço bastante útil, tá? do SQL Server, que tem aí N utilidades, que aliás é o tema do nosso próximo vídeo. O nosso amigo Silas vai apresentar aí para vocês a utilização então do SQL Server Agent, ok? Vamos voltar então. Pois bem, vimos aí uma maneira de armazenar histórico sobre o consumo de espaço em disco, mas você acabou de assumir a administração do banco de dados e não existe nenhum baseline que permita que você saiba qual é o consumo de espaço nesse servidor. Você precisa responder essa questão de maneira rápida e segura e alertar inclusive os seus superiores para providenciar, por exemplo, uma compra de discos, se necessário. Ok? Se você não tem um baseline e precisa saber quanto espaço em disco o SQL Server consome, você pode fazer uma estimativa utilizando algo que você já implementou, ou seja, a sua rotina de backup. Ok? Conforme nós vimos aí no nosso primeiro vídeo. Então vamos lá. Como é que é isso? Estamos de volta aqui ao Management Studio, tá? De volta aqui a um relatório que agora você já conhece, né? Que lista aqui as minhas operações de backup, ok? Então, para esse database, eu tenho 3 operações de backup. Uma em cada dia, tamanhos diferentes aqui, portanto houve algum crescimento, tá, nesses dias. Agora, qual é o principal conceito aqui? Por que é seguro estimar crescimento de um database por meio do tamanho do backup desse database? O SQL Server, quando ele efetua um backup de um database, ele considera apenas páginas de dados parcial ou totalmente alocadas, utilizadas, ok? Então não importa, por exemplo, qual o tamanho físico em disco do seu arquivo de dados, do seu MDF, tá? Isso não representa necessariamente a quantidade de dados que você tem no seu database, ok? Ao passo que um backup ele é feito exclusivamente dos dados que você tem, ok? Então essa é uma maneira bastante segura de estimar crescimento de database, ok? Então eu vou pegar aqui esses números, tá? Lembrando que eu tenho unidades diferentes aqui nesse caso, tá? Eu tenho megabyte e gigabyte e vou fazer aqui um cálculo rápido, tá? Você poderia fazer esses cálculos de outra maneira. Você poderia, por exemplo,
A partir aqui desse relatório, você poderia exportar isso para uma planilha em Excel, tá? Num ambiente real, num ambiente de produção, você não vai ter apenas 3 linhas, você pode ter N linhas, e nesse caso seria mais prático que você o fizesse no Excel, por exemplo. Tá? Então eu peguei esses valores, coloquei aqui, fiz aqui uma multiplicação, nesse caso para equalizar, né, todo mundo colocar na mesma unidade de medida, em megabytes, ok? Então eu tenho aqui a variação do primeiro e do segundo dia, ok? Então 476 mega e 563 mega respectivamente, certo? Agora eu vou simplesmente pegar esses valores, esses dois valores, vou somar e dividir por 2 para obter a média. Então eu tenho agora a média de crescimento diário, ok? Então como você vai fazer a sua estimativa, tá, de crescimento? Você vai pegar, você vai repetir essa operação para cada um dos databases que você tem, e não se esqueça de considerar também os próprios arquivos de backup, tá? Que você vai armazenar, você vai manter armazenado aí também em disco, ok? Por hoje é isso aí, espero que tenham gostado, até uma próxima.